recapitulando, mais uma vez o professor Maurício Lima para te dar uma dica bem legal falando sobre geometria espacial. Vamos terminar essa historinha aqui. Vem comigo. Quero falar hoje com você sobre cilindro e cone, dois sólidos muito importantes para a tua prova. Primeiramente, eu queria falar com você sobre cilindro, mas antes de falar especificamente sobre ele, eu quero que você pense em situações do seu dia a dia, onde você consegue observar isso no seu cotidiano, onde você consegue observar essa figura. Exemplo, o elaborador pode muito bem pegar uma vela e dizer que uma vela é um cilindro. Você consegue identificar? Beleza? Ele pode pegar uma figura um pouquinho mais elaborada, que seria a ideia de uma caixa d'água aqui, ou de um reservatório, onde ele vai montar esta figura a partir de duas figuras conhecidas, que são exatamente quem? Cilindro aqui embaixo, e eu consigo observar um outro cilindro na parte de cima. Tá legal? Uma outra situação também muito interessante é eu pensar no conta-gotas. No conta-gotas, eu vou observar que aqui eu tenho uma estrutura que ele também pode vir a utilizar numa prova com a ideia de um cilindro. Isso tudo são munições que o teu elaborador tem de preparar uma prova para você, tá ok? Lembra na tua casa, se você tem uma lata de leite, se você tem um cano, tudo isso são situações que ele pode vir a utilizar com a ideia de cilindro, beleza? Agora a gente precisa saber trabalhar com esse sólido. E para saber trabalhar com ele, eu quero chamar a sua atenção para que esse sólido ele tenha exatamente um raio aqui na parte de baixo e ele tem o que? Uma altura. Dois caras, raio e altura. E eu preciso saber identificar como é que eu calculo quatro coisas. Primeiro, área da base, volume, área lateral e área total. Primeiramente, área da base. Ei, olhou para a tua base, a base é um círculo. Se é um círculo, você já sabe. A área da base de um círculo vai ser πr ao quadrado. πr ao quadrado. Outra coisa também muito importante é eu saber trabalhar com a ideia de volume. Volume, o espaço que ele ocupa. Então observa, se eu for calcular o volume, vai ser sempre assim, ó. Área da base que multiplica a altura. Nunca te esquece, volume do cilindro, área da base vezes a altura. Lembrando que a minha área da base é o mesmo que o πr ao quadrado. Tá legal? Tranquilo? Outra coisa importante é eu pensar em planificar essa figura para que você enxergue melhor. E para planificar, eu quero que você entenda que eu vou pegar essa base e vou levar para lá, vou pegar essa outra base e vou levar para lá. E vai aparecer uma figura que é exatamente a lateral do seu cilindro, bastante conhecida por mim e por você. Maurício, que figura é essa? Olha para cá. Que figura é essa? É um retângulo. Só para que você entenda, eu vou trazer para você uma situação que você pode fazer aí na sua casa. Uma folha de papel. Se você pegar uma folha de papel e você juntar ela aqui, você vai conseguir formar facilmente essa figura que a gente está montando, que é exatamente o nosso cilindro. Tá aqui, ó, cilindro. Só que quando você pega esse cilindro e você olha para a lateral do cilindro e você vai abrir, você vai ter exatamente o que? Um retângulo. Foi o que a gente fez aqui. Eu quero que você entenda nesse retângulo como sendo uma ideia para calcular a área lateral. E nessa área lateral, eu quero que você pense assim, que eu tenho aqui uma altura e eu também vou ter aqui um comprimento. E esse comprimento nada mais vai ser do que o comprimento da base, ou seja, o comprimento dessa circunferência aqui, que você também já sabe. O comprimento vai ser o quê? 2πr. Tá legal? Tranquilo até aqui? Então entenda, para eu calcular a área lateral de um cilindro, basta que eu calcule a área de um retângulo, que você já sabe. Multiplica a base pela altura, ou seja, multiplica esse lado por esse. Só lembrando que este lado aqui, ou seja, esse meu comprimento, é 2πr e aqui a minha altura. Tá legal? Área lateral. Ei, se ele quisesse saber de você área total, pensa comigo, o que você vai fazer? Você vai pegar a área lateral e somar com as bases. Simplesmente isso, a área lateral mais duas vezes a área da base. Tá beleza? Tranquilo? Eu quero chamar sua atenção mais para um detalhezinho. E esse detalhe é falar desse tipo de cilindro, que eu chamo de cilindro equilátero. Porque na tua prova pode aparecer, o cara vai falar cilindro equilátero e vai lhe dar apenas medida de raio. Só que eu quero que você entenda que nesse cilindro especificamente, o raio vai ser exatamente a metade da altura, ou simplesmente a altura vai ser o dobro do raio. Não deixa de ser que volume é da base vezes a altura, independente da forma que ele apareça para você. É importante você observar que aqui eu tenho um cilindro oblíquo, é aquele que está meio deitadinho, um pouquinho deitado.
E aqui eu tenho um cuidado que eu quero que você tome. Se ele tem uma situação como essa, basta você pensar comigo. Você vai montar bem aqui o teu cilindro e vai pegar esse volume aqui e dividir por 2. Simplesmente isso, eu quero que você pense. Eu não quero te dar fórmulas prontas e acabadas. Tá legal? Tranquilo até aqui? Vamos falar agora de cone. Cone, bem tranquilo, ó. Toda vez que eu vou falar de cone, eu quero que você lembre que o cone, ele também vai ter o quê? Um raio, e ele também vai ter uma altura. Mas a pergunta que não quer calar, o que que tem no seu dia a dia que vai ter esse formato de cone? Então observa aqui. A primeira coisa e mais utilizada é eu pensar naquele chapeuzinho de aniversário. Tem o formato de um cone. Uma outra coisa também bem interessante é eu pensar na casquinha do sorvete. Você também observa esse mesmo formato cônico. Tá legal? Uma coisa bem interessante, as figuras começam a aparecer unidas. Se você observar aqui no nosso terceiro exemplo, eu tenho bem aqui na parte de cima, você consegue observar que isso daqui é um cone? Sim, né? Mas eu quero que você observe outra coisa. Olha para a parte de baixo. Você consegue observar que a parte de baixo vai ser uma figura que a gente já trabalhou aqui? Exatamente quem? O cilindro, tá beleza? Então tudo isso são coisas que o elaborador da tua prova pode vir a utilizar para trazer pra gente, tá legal? Mas a gente está ligado nessas histórias. Vamos começar a trabalhar? Vem comigo? Olha só, para falar de cone, novamente raio e altura, e eu preciso te mostrar esse cara que eu vou chamar de quê? Geratriz. Geratriz. E aí eu vou planificar essa figura. Quando eu planificar essa figura, eu quero que você enxergue algumas coisas. Uma delas você já enxergou. A parte de baixo é uma circunferência. Agora essa parte aqui, quando eu planificar, ela vai aparecer para mim da seguinte forma. Lembrando, área da base, e isso daqui é a lateral do meu cone. Então eu vou chamar de área lateral, tá beleza? Então bora lá. Se eu for pensar em calcular a área da base, você já sabe, base é um círculo. Se é um círculo, como é que você calcula? πr ao quadrado. πr ao quadrado, tá beleza? Outra coisa também muito interessante é eu pensar no volume, que aí eu quero trazer para você algo novo. Volume do cone vai ser a terça parte do volume do cilindro. Maurício, como assim? Olha para cá. Volume do cone vai ser área da base vezes a altura, tudo isso dividido por 3. Não te esquece. Toda vez que eu pensar em cone ou pensar em pirâmide, volume vai ser área da base vezes a altura dividido por 3. Tá legal? Tranquilo até aqui? Então bora lá. Agora eu preciso mostrar para você como calcular essa área lateral. Só que para calcular a área lateral, eu não tenho como te demonstrar essa fórmula, até porque essa não é a nossa intenção aqui. Eu preciso que você entenda, eu preciso que você decore essa fórmula, mas vai ser bem simples. É só você pensar comigo. Isso daqui tem ou não tem uma ponta? Tem. Tudo que tem ponta vai ferir você, vai ou não vai? Vai. Se vai ferir você, é ou não é perigoso? É. Então pense comigo, toda vez que eu vou calcular a área lateral de um cone, eu vou pensar em quê? Perigo. PRG. Perigo. A área lateral do cone vai ser perigo. Tranquilo? Bem simplesinho para você nunca mais esquecer. Falei em área lateral, então eu já vou pensar em área total. Área total. Ei, pensa comigo de novo. Área total vai ser o quê? Área lateral mais a área da base. Só lembrando que no cilindro eu trabalhava com 2 vezes a área da base, porque eu conseguia identificar que eu tinha uma base embaixo e uma base em cima. Nesse caso, eu só tenho uma base. Então a minha área total vai ser área lateral mais a área da base. Tá beleza até aqui? Tranquilo? Vamos falar um pouquinho mais para que você entenda uma jogadinha que tem aqui dentro do cone. Então eu quero que você observe aqui o seguinte. Olha para esse cone aqui e olha para esse triângulo que eu destaquei aqui para você. Nesse triângulo você consegue perceber que você tem o raio, você tem a altura e você tem a geratriz? Sim ou não? Sim, né? Então, raio, geratriz e altura. Observa que esse triângulo é um triângulo retângulo. Se ele é um triângulo retângulo, já falei várias vezes, você vai utilizar o teorema de Pitágoras. E o que que diz pra gente o teorema de Pitágoras? Que o quadrado da minha hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então o que que eu posso escrever? Que a geratriz ao quadrado é igual a Hzinho ao quadrado mais Rzinho ao quadrado. Isso daqui é para a gente poder calcular a área lateral, porque muitas vezes o cara vai dar para você apenas o raio e a altura. Só que lembra que para a área lateral eu preciso multiplicar π vezes o raio vezes a geratriz.
Ei, se eu não tenho a geratriz, eu tenho meios de localizá-la, eu tenho meios de encontrar o valor da minha geratriz, para eu jogar na formulazinha e correr pro abraço. Tá beleza? Valeu, galera!